Um dos desafios quando criámos este coletivo foi de facto de aliar uma estrutura de autor em que o projeto é um projeto único e pensado especificamente para um determinado lugar, para um determinado cliente, com uma ideia que o sustente, ao facto de nós termos a vontade de desenvolver logo desde o início uma estrutura altamente empresarial e com uma grande maturidade organizacional. Nós operamos num setor em que o investimento é sempre um investimento avultado, sempre. E o nosso cliente é um cliente também ele empresarial, com elevados níveis de exigência e, ao mesmo tempo, o nosso nível de exigência aponta também para a questão do projeto ser um contributo importante para o setor da arquitetura. Nós preferimos muito mais a via da referência e do conceito, de ter as nossas referências bem presentes ao nível conceptual do projeto, desenvolver o trabalho a partir daí e ficar aí sim mais fiel à essência, ou seja, aquilo que é essencial. Não nos centrarmos muito na originalidade, mas mais na origem, ou seja, nós temos uma referência para determinado projeto e se calhar vamos até ao fim para tentar que essa ideia transpareça e sobreviva. Testamos ao máximo, exploramos ao máximo. Do ponto de vista do utente, para nós é um elemento fundamental, porque é ele que vai utilizar o edifício. O nosso objetivo é que se cumpra essa relação do utente com o espaço. Achamos fundamental que os utentes tenham uma clara noção da estrutura espacial dos nossos projetos. É importante perceberem como funcionam, a utilidade que têm e o papel que têm que ter dentro dos edifícios. De uma certa forma, existe uma comunicação entre os nossos projetos e quem os vive. O Centro Desportivo de Hortaleza, em Madrid, é um edifício de caráter público e que se pretende de acessibilidade universal. A ideia que montou este projeto é uma ideia muito simples. De que maneira é que nós podemos tornar o mundo horizontal? A forma como fizemos isso foi empenando a realidade. Empenámos a praça, onde o edifício se situa, e empenámos o próprio edifício. O edifício caracteriza-se por ter um piso em cave, um piso ao nível térreo e um piso superior, onde estão uma série de campos e que estão ao ar livre. E a forma como as pessoas são distribuídas é através de um perímetro de rampas que constrói a fachada do edifício, que é toda em vidro e altamente ventilada. O processo de discussão é fundamental. E quanto mais amplo, melhor. Quanto mais aberto ele for, melhor. Por isso, nós, enquanto arquitetos, estamos inteiramente disponíveis, e sempre o fizemos, em trabalhar com outras equipas. O projeto do Centro de Saúde do Lumiar foi um concurso que ganhámos. Foi um trabalho multidisciplinar, feito com uma equipa consistente, uma equipa grande. E foi um projeto muito interessante de desenvolver e que será construído agora em 2014. Criou-se uma espécie de invólucro do edifício que fosse permeável no que diz respeito à luminosidade, à ventilação, mas que, por estarmos a falar de um equipamento de saúde que se desenvolve num único só piso, havia problemas de privacidade, dado que os gabinetes de consulta estariam na periferia do edifício. E, portanto, esta malha que se criou entre o gabinete de consulta e o exterior é determinante para a resolução formal do edifício. Um espaço interessante é um espaço que conjuga vários fatores, nomeadamente a luz, a relação com o exterior, as proporções e mesmo as inter-relações espaciais dos espaços contíguos. O programa de um hospital é de uma grande complexidade. O primeiro grande desafio foi o facto de não termos apenas um terreno, tínhamos dois lotes de terreno que eram atravessados por uma rua. O objetivo do cliente era ter um edifício que fosse o mais versátil possível, que houvesse rentabilização de meios, que houvesse racionalidade dos espaços. O edifício é um polígono regular, vazado verticalmente por 3 grandes pátios. A relação entre os 4 módulos é feita por uns corredores amplos junto à fachada. Fachada esta que é uma fachada ventilada, em que o acabamento final são umas chapas de inox também modulares. O nosso intuito é desenvolver o programa tendo sempre como foco a dimensão humana. Procuramos que o diálogo entre as necessidades programáticas e o contexto cultural, e o contexto histórico, o contexto social, seja rico e conduza a ideia.
projeto das residências universitárias de Saragoça fez-nos, de certa forma, pensar no estudante universitário como alguém que quer redescobrir o mundo. O nosso conceito passou por desenhar uma casa de 5 linhas, uma ideia inocente de casa. Era importante entender a casa como uma individualidade e que ela fizesse parte da evolução do edifício. Nós queríamos que cada piso fosse uma rua e uma aldeia e que a justaposição das casas fosse criando estas ruas que se iam desenvolvendo na vertical. Lembro-me que na altura tropecei com um poema de Ricardo Molinari que descrevia claramente essa aldeia e a vida que nós tínhamos nessa aldeia. Ah, si el pueblo fuera tan pequeño que todas sus calles pasaran por mi puerta. Yo deseo tener una ventana que sea el centro del mundo.